você se lembrar do início dessa série desse capítulo, o Luciano quer que os módulos sejam ordenados de forma arbitrária. Por conta disso, antes de você implementar manualmente alguma funcionalidade, sempre compensa pesquisar no Google para saber se alguém já não fez uma app reutilizável que resolva o seu problema. Então, quando eu pesquisei por Ordered Model, ou seja, módulo ordenado, eu caí aqui no site do Django Packages, que me mostra uma app de Django que consegue definir uma ordem arbitrária para os meus módulos. Vamos conferir aqui no repositório qual é a documentação e como é que eu utilizo esta app. Então, a primeira coisa é que eu terei que instalar a app utilizando o meu gerenciador de pacotes. Então, eu vou vir aqui no meu projeto, no terminal, desativo o Virtual Env porque eu estou utilizando o pipenv e vou efetivamente instalar o Django Ordered Model. Feito isso, ele pede para adicionarmos a app Ordered Model no nosso Settings Installed Apps. Então, vamos procurar aqui o nosso Settings, vamos procurar pelo Installed Apps, que é esta lista aqui, e vamos acrescentar então esta app em nossa aplicação. Feito isso, veja que a lógica é que nós vamos, em vez de herdar diretamente do model do Django, nós iremos herdar de Ordered Model, que é uma classe desta app. Então, vamos copiar aqui o Ordered Model e lá no nosso modelo de módulo, nós vamos herdar de Ordered Model. Então, vamos importar esta classe e aqui ele pede, inclusive, para alterar o class meta da classe também para o meta da classe Ordered Model. Feito isso, veja que CapProV é um conjunto de funções em que eu vou conseguir ordenar. Por exemplo, trocar um elemento com outro com relação à ordem, colocar um elemento acima e abaixo, ou até definir a posição absoluta em que esse elemento deve ficar. Além disso, a app também fornece uma classe para que nós possamos integrar no admin, podendo então ordenar a nossa app através do site de administração. Para fazer isso, em vez de utilizar o admin do Django, também nós utilizaremos a classe Ordered Model Admin da app para fornecer esta funcionalidade. Então, vamos criar o admin respectivo ao módulo e, antes disso, vamos até definir os demais campos que nós necessitamos. Nós precisamos de um público e esse campo não vai ser pesquisável. Então, eu vou acrescentar aqui um text field para o campo de público, para definir o texto respectivo ao público-alvo deste módulo. Além disso, haverá também um campo de texto com a descrição do módulo. Feito isso, então, vamos entrar aqui na app de módulos, investigar aqui o admin, e aqui nós vamos, então, criar a classe módulo admin, que vai herdar, então, da classe Ordered Model Admin. Temos aqui que importar a classe, e aqui nós vamos, então, definir o list display como sendo título e o público. Feito isso, não podemos esquecer de colocar aqui o decorator admin.register, registrando este admin para o nosso model, que no caso vai ser o próprio módulo que nós definimos como modelo. Feito isso, vamos tentar acessar o admin da nossa aplicação, então localhost 8000/admin, e veja que nós levamos um programming error. Por quê? Porque nós não criamos a migração respectiva a este modelo. Para consertar este problema, vamos rodar o shell do pipenv, então pipenv shell, vamos rodar o comando manage make migrations. Então, veja que a migração para os módulos foi criada. Vamos conferir, abrindo aqui a migração. E perceba que a nossa app criou um campo order, que vai ser um campo inteiro positivo justamente para manter a posição do nosso módulo.
Vamos comitar aqui a migração e vamos rodar o comando manage migrate para aplicar esta migração em nosso banco de dados. Voltemos aqui para a nossa aplicação de admin. Vamos acessar agora a aplicação que está funcional e veja aqui que eu tenho a minha listagem de módulos. Vamos então adicionar um módulo. Vamos salvar e já adicionar outro. E aí vamos só dar o salvar e voltar aqui para a nossa listagem. Veja que, em princípio, neste momento, não é possível ordenar os nossos módulos, porque para fazer isso, faltou um pequeno detalhe. No List Display, o que o Ordered Model Admin faz é fornecer uma ação chamada Move Up Down Links. Vamos copiar aqui, editar aqui o nosso admin para incluir Move Up Down Links. Fazendo isso, vamos ver se a nossa aplicação restartou aqui do Django. Vou até garantir dando um replay nela. Vamos voltar para a aplicação, atualizar a página e veja que eu tenho aqui as setinhas para mover os meus itens. Então, se eu clicar para a setinha de baixo, veja que a posição entre PyTools e PythonBirds é trocada. Como nós implementamos aqui a aba, vamos acessar o localhost 8000 e veja que efetivamente os meus módulos salvos aparecem. Só que eles não estão respeitando a ordem que foi definida aqui no admin. Para isso, nós precisamos alterar a nossa fachada para que ela não ordene mais pelo título, mas sim por aquele campo order que foi criado pela minha app. Quando eu faço isso, vamos atualizar aqui a página que não mais vai ordenar por título, mas sim pelo order. Então veja que eu tenho aqui o PyTools e o PythonBirds e eu forneci para o Luciano uma funcionalidade de ele ordenar de forma arbitrária os meus módulos. Vou passar o PythonBirds aqui para cima novamente. Veja que o resultado vai se refletir na ordem do drop-down da minha página. Então, dessa maneira, fica exemplificada uma grande força do framework Django, que é a possibilidade de estendê-lo com apps produzidas por terceiros.